No vídeo de hoje, estamos classificando as empresas mais poderosas do mundo. Essas são empresas que podem mudar governos, instituições e o mundo físico. Esse é um poder realmente enraizado. A primeira da lista é a Meta. Antes chamada Facebook, a empresa é dona do Instagram, a WhatsApp e outras das maiores plataformas de mídia social do mundo, sendo a principal do setor. Há muito poder ali. Como vimos em 6 de janeiro nos distúrbios ou insurreição, como quiser chamar. Nos Estados Unidos, eles desligaram a capacidade de um presidente em exercício se comunicar. Não estou analisando o que ocorreu naquele dia. Só digo que essa empresa conseguiu afirmar: sabe de uma coisa, sua capacidade de agir. A comunicação em massa foi interrompida. Imagine o contrário. Na televisão, se o presidente quiser fazer uma transmissão que tome conta de toda a televisão a cabo, de todas as redes de televisão aberta, ele pode fazer isso. Nesse caso, era uma empresa de mídia social afirmando que você não pode se comunicar. Por isso, você os coloca no nível S, um poder que poucas empresas já tiveram na história. A próxima empresa que vamos classificar é uma das maiores da Europa, a Volkswagen. Eles possuem várias marcas como Lamborghini, Audi, Bentley, Porsche, Volkswagen e faturam 290 bilhões. O importante para entender essa empresa é que existem outros fabricantes de automóveis muito grandes, mas nenhum tem uma preeminência no mercado europeu em um grau tão impressionante. Quando a União Europeia está criando políticas trabalhistas, quando eles decidem colocar uma tarifa sobre veículos elétricos da China, você sabe quem tem um lugar à mesa, quem tem uma enorme influência sobre os termos dessas políticas. A Volkswagen emprega mais pessoas e é mais relevante que qualquer outro fabricante de automóveis. Na verdade, muitas outras empresas de manufatura na Europa têm grande influência. Vamos colocá-los no nível B. Temos outra montadora de carros a seguir, Toyota, mais uma das maiores fabricantes de carros do mundo, com 280 bilhões em receita, maior do que as próximas duas montadoras do Japão, Mitsubishi e Honda juntas. Então você sabe que eles têm um lugar semelhante à mesa dentro do contexto do Japão. O Japão é bem menor que a União Europeia, e a Toyota tem muitas fábricas produzindo bastante nos Estados Unidos da América, então você diria que eles podem influenciar a política dos Estados Unidos da América, mas não totalmente. Mas continuam sendo uma empresa japonesa e teriam que disputar influência com Ford, General Motors e outras montadoras americanas. Dessa forma, estamos deixando eles só no nível C. Não existe nenhuma empresa que represente uma fatia maior do produto interno bruto de um país do que a Samsung. Eles são parte importante da economia sul-coreana, conhecidos por fabricar celulares e também por serem uma das maiores fabricantes de semicondutores. Eles vendem muitos equipamentos militares, como tanques, obuseiros e motores a jato. Este é um conglomerado enorme, um dos únicos concorrentes sérios de uma empresa como a Apple. Podemos imaginar que este vídeo será bem classificado depois. Vamos mantê-lo no nível B. Outro exemplo de empresa geográfica é o Grupo Tata, gigante na Índia. Qualquer indiano que veja este vídeo pensará: meu Deus, Grupo Tata, eles patrocinam a Liga de Cricket, estão envolvidos basicamente em todos os negócios com os quais eu lido, mas têm uma influência realmente limitada, fora dos Estados Unidos. Fizemos outro vídeo sobre como eles compraram marcas britânicas. Eles não estão fazendo diferença em outros mercados fora da Índia, então vamos colocá-los no nível I justamente por causa do tamanho relativamente menor da economia indiana por enquanto. Mas essa é uma empresa que em 10 ou 15 anos pode estar em um nível completamente diferente. Se fizermos esse vídeo de novo e eu ainda estiver vivo, em seguida vamos classificar a ExxonMobil. Essa é uma enorme empresa de petróleo e gás. Recentemente, a Guiana encontrou esses enormes depósitos de petróleo offshore, e isso está fazendo com que a Venezuela talvez queira entrar e tomar parte do território deles. E foi a ExxonMobil que esteve altamente envolvida em realmente extrair esse petróleo do solo e criar as fontes de receita. Isso será transformador para a Guiana, e pode levar essa região a se tornar um possível ponto geopolítico quente no final de 2024 e em 2025. A única razão para não colocar a ExxonMobil no nível S é que, de certa forma, eles são limitados pelas forças do mercado, pela concorrência. Há várias empresas de petróleo e gás muito poderosas, mas todas vendem algo. O petróleo não é totalmente fungível, pois há diferentes tipos e processos de refino, mas não vamos detalhar isso.
Neste vídeo, eles também mostram tomadas de controle do conselho para impor agendas verdes ou ambiental, social e governança ser aplicada na ExxonMobil, a empresa que é focada em petróleo e gás natural. Vamos deixá-los no nível A por enquanto. Uma narrativa pode dominar e influenciar empresas como a ExxonMobil, o que não ocorre com a próxima empresa. Saudi Aramco, também chamada Saudi Ramco, é a maior empresa que todos comentam muito. Apesar da Nvidia, Apple ou Alphabet terem maior valor de mercado, é falso dizer que são as maiores, pois a Saudi Aramco é mais lucrativa que todas essas empresas de tecnologia. E então, quando você pensa nessa empresa, e nela também estando à frente de algo como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo Plus, eles realmente podem influenciar o fornecimento global de petróleo. Existe essa narrativa de que as pessoas podem simplesmente parar de usar petróleo, e lugares como o Oriente Médio vão se dar mal por causa disso. O que eu te proponho a pensar é, se todo mundo decidir que não quer mais petróleo, o preço do petróleo vai despencar. Alguns poucos atores ainda usarão todo esse petróleo para abastecer tanques, navios, carros e impulsionar industrialização e crescimento. E essas entidades vão se tornar incrivelmente poderosas por causa de como o petróleo ficaria barato. Então toda essa teoria de que em 10 anos ninguém mais vai usar petróleo é uma bobagem, enquanto o petróleo estiver à venda. A Saudi Aramco tem vantagem, pois seu custo para extrair petróleo é de 3 a 5. Já nas areias betuminosas do Canadá, o custo é de 50 ou 60. Mesmo com queda acentuada nos preços do petróleo, isso não afeta a Saudi Aramco. São todas as outras empresas, todas as outras pessoas que estão em apuros. Outro motivo pelo qual a ExxonMobil não estaria necessariamente naquele nível S do topo. Existe outra empresa de petróleo bem menos conhecida pelas pessoas, a Koch Industries. A Koch Industries atua fortemente em petróleo e gás natural. Eles fabricam diversos produtos plásticos como carpetes, Stainmaster e Jet, combustível, fertilizantes, equipamentos médicos e tecidos, são feitos com produtos de petróleo extraídos do solo. Eles possuem vários institutos de pesquisa que basicamente pertencem a eles e são totalmente financiados por eles, podendo criar políticas por meio dessa influência e têm pouquíssimas restrições. Eles não têm acesso a tudo. Eles, você sabe, basicamente foram expostos por evitar todo tipo de imposto ao bancar através de Luxemburgo e usar as brechas fiscais de lá. Poucos freios limitam o poder deles e a capacidade de impor sua agenda política. Quando você reflete sobre poder, você tem mais de 125 bilhões por ano em receita, 120 mil funcionários e eles têm uma influência enorme na economia. Estamos colocando eles no mesmo nível da Koch Industries, mas queremos colocar uma empresa bem menor no nível E. E essa é a News Corporation, que pertence aos Murdoch e é dona de entidades como a Fox News. Devido ao poder de narrativa, influência da mídia e por terem um dos poucos canais de transmissão nos Estados Unidos da América, que alguém, como um candidato à presidência, se preocuparia em buscar o favor dos Murdochs. Graças à influência deles, eles conseguem o que querem por meio desse poder. Comente sobre empresas que negociam mais por influência do que apenas por poder econômico. Essas são duas formas de poder, duro e brando, que queremos considerar ao montar a lista de níveis. No outro extremo do espectro, temos o John Pierpont Morgan Chase. Esse é o maior banco dos Estados Unidos, mas não é o maior banco do mundo. Na verdade, existem vários bancos na China que em tamanho total são maiores, como o Banco Industrial e Comercial da China, o Banco Agrícola e o Banco de Construção. Todos são maiores que o John Pierpont Morgan Chase, mas não chegam a ser tão independentes. Mas o John Pierpont Morgan Chase é realmente muito mais o inverso. Quando falamos de um setor altamente regulado como o bancário, como o maior banco, eles conseguem jogar o jogo da captura regulatória, onde muitas das regulações os beneficiam. Quando a política do Fed muda e vários bancos pequenos quebram, é o JP Morgan Chase que os socorre, ou seja, basicamente os adquirem de graça e podem ficar com o que sobrar desses negócios, se quiserem. Eles não seguem ordens dos formuladores de políticas. O Fed mantém política independente sobre taxas de juros. John Pierpont Morgan ficará bem. Os outros bancos é que terão problemas. Estamos colocando John Pierpont Morgan Chase na categoria A. E mais um ponto para considerar sobre a empresa. Elon Musk precisou procurar John Pierpont Morgan, seus banqueiros e outros grandes bancos. Quando ele estava no meio da compra do Twitter, foram eles que tiveram que conseguir o financiamento, juntar o capital
para realmente tornar essa aquisição possível. Se Elon Musk vai até você pedir ajuda, pedir assistência em algo assim, isso já diz muito sobre o poder que eles têm. Agora, temos a empresa Walt Disney, que atualmente é dona da American Broadcasting Company News, possui todos os parques temáticos, tem a Disney e uma quantidade enorme de propriedade intelectual. Eles são maiores em termos de receita total, eles têm a Marvel, Star Wars, todas essas coisas. Mas ainda assim, essa é uma empresa que não consegue exercer muito poder de fato, mesmo com o tamanho que tem. Eles tiveram esse conflito na Flórida, como você sabe, Ron DeSantis, e os parques temáticos deles e as políticas que estavam sendo feitas lá. E se um governador de um estado pode se sentir confiante em te enfrentar, isso meio que indica que eles não são tão poderosos assim. Um poder como a American Broadcasting Company News e as outras entidades de mídia deles, com certeza vai influenciar a cultura e fazer as coisas acontecerem. Mas não é na mesma escala que uma empresa de mídia social como a Meta ou o Facebook. Vamos pôr o Walt Disney no nível D. Isso nos leva a BlackRock. E há uma boa chance de que essa seja a opinião mais polêmica de todo o vídeo. Porque existe uma quantidade enorme de conteúdo feito por pessoas com cérebro do tamanho de uma ervilha e elas simplesmente não entendem como funcionam os acionistas, as ações e o básico dos mercados financeiros. O que eles vão te dizer é que existe essa empresa silenciosa e ameaçadora, tipo uma lula gigante que na verdade possui todas as outras empresas, e que elas são apenas peões no jogo. A BlackRock é muito poderosa, mas está longe de ser tão poderosa quanto esses tolos querem te fazer acreditar. Maior gestora de ativos do mundo, com mais de 10 trilhões sob gestão, e se você simplesmente tirasse o nome BlackRock disso aqui, ninguém diria que a Vanguard ou a Fidelity estão entre as empresas mais poderosas do mundo. E essas empresas têm, bem, não 10 trilhões, mas têm 2, 3, 4, 5 trilhões em ativos sob gestão e operam exatamente da mesma forma. Eles são os custodians ou os fornecedores desses fundos de índice. Então, se alguém está comprando o índice SP na sua conta de aposentadoria, eles recebem uma parte das cerca de 500 maiores empresas e têm um pequeno pedaço delas em seu portfólio de investimentos. Há uma grande entidade que reúne todos esses fundos de índice e, na verdade, detém as ações da Apple, Google, Microsoft e todas essas outras empresas desse índice. Em nome desses aposentados, eles não querem gerenciar tudo, eles só querem aquele índice do mercado inteiro. Por terem tantas dessas ações, eles acabam controlando de fato 6, 12, 15 dessas empresas no total. E, portanto, recebem uma vaga no conselho de administração dessas empresas. Só isso não permite que eles substituam um Chief Executive Officer ou mudem drasticamente a política de qualquer empresa independente. Mas eles realmente têm essa influência geral por meio dessas vagas no conselho. Eles, na verdade, não estão no comando, como decidindo, contratando ou demitindo de forma alguma. Se isso realmente viesse à tona, seria um grande escândalo. Eles seriam abalados, perderiam participação de mercado para a Fidelity ou a Vanguard ou outras entidades desse tipo. Quando dizem, essa empresa controla tudo e é tão poderosa, não sabem do que falam. Essa não é uma empresa super influente no topo da cadeia. Coloque eles no nível C. Acho que isso é um pouco generoso, mas espero que tenha ficado claro. Assim podemos falar sobre poder de verdade. Podemos falar sobre a SpaceX. A empresa de foguetes de Elon Musk é de longe a mais importante e poderosa dele. As pessoas vão se irritar. A Tesla nem aparece na lista, pois não se encaixa em nenhum nível de poder geral, mas a SpaceX sim. E isso é representado por algo que aconteceu nos primeiros dias da guerra na Ucrânia. A SpaceX assim foi contratada pelo governo dos Estados Unidos da América para fornecer serviço de internet às forças ucranianas enquanto elas enfrentavam a Rússia. E Elon Musk, o chefe da SpaceX, tomou a decisão de não fornecer uma determinada quantidade de acesso à internet em uma possível manobra de ataque agressiva que as forças ucranianas estavam planejando. Talvez eu esteja repetindo propaganda e desinformação, mas considerando só esse ponto de vista, entende. Quem vazou isso provavelmente estava no oeste dos Estados Unidos da América e disse que Elon falou: "Não vou permitir o uso do Starlink para esse ataque." Isso é uma quantidade incrível de poder. E se você pensar no contexto das outras empresas dele, a Tesla, o Twitter X, ou como você quiser chamar, é a SpaceX que realmente o protege. Tipo, toda a força do governo dos Estados Unidos da América, porque eles precisam dos lançamentos de foguetes dele para a força espacial e outras necessidades de satélites
do Exército e do governo dos Estados Unidos da América. Isso é essencial e não pode ser perdido, já que outras empresas de foguetes não provaram alcançar a SpaceX eficiência e capacidade. Elevamos a SpaceX porque ela é uma grande alavanca contra o Exército dos Estados Unidos da América, algo raro para quem tem influência contra eles. Essa é uma das poucas empresas capazes disso, o que nos leva à Nvidia, que recentemente ganhou destaque como o maior valor de mercado. E uma das coisas que dissemos no início deste vídeo é a durabilidade do poder deles no presente. No momento, os H100s e outros processadores avançados que só a Nvidia projeta são os mais disputados e têm oferta limitada. E assim, Jensen Huang pode olhar para as empresas mais poderosas do mundo e decidir: você recebe essa quantidade, você recebe essa quantidade, você recebe aquela. Ah, você não joga do meu jeito, vou pegar isso e colocar ali. Isso é poder. Fazer as maiores empresas do mundo obedecerem é ser poderoso. Os Estados-nação estão despertando para o poder da inteligência artificial. Eles consideram o conceito de inteligência artificial soberana, que é: os data centers deles estão localizados domesticamente ou eles dependem de um data center em algum outro lugar distante. Eles também estão pensando em comprar do Jensen porque ele é quem tem os chips mais avançados, e isso é realmente poderoso. A questão é que, ao estudar a história da indústria de semicondutores, percebe-se que ela é marcada por ciclos clássicos de expansão e retração. Apesar do grande poder atual da Nvidia, inevitavelmente haverá uma fase de baixa no futuro, seja em 1, 3, 5 ou 7 anos. Eu não posso prever isso com perfeição, mas haverá um limite atingido por essa demanda à medida que os eventos de mercado mudarem. Há 5 anos, era vista como fabricante de chips para jogos. 3 anos atrás, para mineração de criptomoedas. Agora é inteligência artificial e há muito hype em torno disso e em algum momento as coisas vão se equilibrar. Não vamos viver nesse hype de inteligência artificial para sempre. E nesse momento não tenho certeza se a Nvidia vai ser tão poderosa quanto é agora. Vamos deixá-los no nível B. Talvez eu esteja errado, ou B pareça alto demais em 2 ou 3 anos. O outro lado da equação dos semicondutores é a TSMC. Eles têm a fábrica de fabricação de semicondutores mais sofisticada do planeta. Ela fica em uma cidade de Taiwan e é muito influente. Da mesma forma, eles definem a alocação de capacidade em sua fábrica pelo preço que estipulam. E por causa da incrível sofisticação em engenharia deles e da especialidade nessa tecnologia extremamente valiosa. Eles podem ir ao Japão, podem ir aos Estados Unidos e negociar enormes isenções fiscais e subsídios. Para construir fábricas adicionais para sua empresa, diversificar sua cadeia de suprimentos, criar bases de apoio em várias regiões diferentes. Agora, a realidade é que eles também são o motivo pelo qual todo o aparato, especialmente dos Estados Unidos da América, mas também do Ocidente, se importa com Taiwan, se importa com ela como esse peão geopolítico. E se algo acontecer em Taiwan, essa empresa está completamente acabada, ferrada, vai perder sua liderança e nunca mais vai recuperar. Porque perceberam a importância dos semicondutores. Eles estão fazendo todo tipo de investimento para construir essas fábricas em outros lugares porque não querem que elas fiquem logo ao lado de um potencial adversário geopolítico. Porém, no momento, eles estão no nível C, porque mantêm o mesmo poder de decisão, influência e restrição de oferta, sendo centrais para a fabricação de semicondutores. Então, eu tenho um monte de empresas que vamos colocar todas no nível D aqui e eu vou apenas listá-las rapidamente. McKinsey, Boston Consulting Group, Bain, Deloitte, PwC, Goldman Sachs. Como a News Corporation, essas empresas não têm receita extraordinária em poder bruto, não podem gastar ou comprar mais, mas são excepcionais em outros aspectos. Primeiro, vender esses MBAs como ativos para outras corporações do mundo, mas também construir essas redes de ex-funcionários da McKinsey, Deloitte, Bain, Boston Consulting Group, pessoas da Goldman, e essas pessoas sendo distribuídas por todas as grandes instituições, todas as grandes empresas. Apesar de não estar entre os 3 maiores bancos dos Estados Unidos da América ou do mundo, muito se diz sobre a Goldman. Eles têm um monte de pessoas que, trabalham no Departamento do Tesouro, eles têm muita influência sobre a política financeira dos Estados Unidos da América. A McKinsey
Foi fundamental na crise dos opioides nos Estados Unidos da América e pagou um acordo de 600 milhões. Mas eles também estão ajudando a tomar todas essas decisões sobre onde localizar uma fábrica, quem contratar. Toda decisão estratégica é coassinada por várias consultorias nas maiores empresas que alcançam o nível D. É importante conhecê-las, é importante estar ciente delas e, na verdade, elas são redes de ex-alunos. Depois temos a Alphabet ou Google, que é o negócio de busca. Isso é um monopólio absoluto em mecanismos de busca, com mais de 80% do mercado. O mais importante aqui é entender que, no espectro das pessoas que possuem data centers e processadores, para evitar a influência da Nvidia, para poder dizer não ao governo dos Estados Unidos da América, quando o governo dos Estados Unidos da América precisa de aprendizado de máquina e outras capacidades de inteligência artificial, o Google fez ambas as coisas. O Google recusou o governo dos Estados Unidos da América quanto a serviços militares. Eles usam muitas TPUs, alternativas às GPUs da Nvidia, que impulsionam grande parte da inferência e capacidades em inteligência artificial deles. Agora, eles não conseguem estruturar a empresa e a cultura para tirar total proveito disso. Mas o poder latente ali, no fato de que eles têm mais dados coletados do que qualquer outra pessoa, eles têm todas essas TPUs. Você sabe, a maioria das pessoas na tecnologia pensa que é o jogo do Google para perder. Quando se trata de inteligência artificial, existem equipes menores e mais ágeis com financiamentos diferentes, mas o Google simplesmente tem. Eles têm financiamento, tecnologia e engenheiros. Só falta fazer tudo funcionar bem. Há muita capacidade ali. Além do fato de que, da mesma forma, você sabe, né, eles podem te bloquear do YouTube, podem te colocar na lista negra dos resultados de busca, eles também podem meio que te fazer desaparecer da internet. É isso que eles querem fazer, então, por esse motivo, estamos colocando eles no nível S. Agora vamos para o United Health Group, uma empresa de grande influência. São a maior empresa de saúde do mundo em receita. Eles são os seguradores de retaguarda dos principais planos adquiridos por grandes corporações, além do Medicaid e do Medicare. Então eles têm um poder de negociação enorme, tanto para cima quanto para baixo na cadeia. Eles podem negociar até mesmo com o governo dos Estados Unidos. Mas também em cada hospital onde controlam muitos pacientes e têm grande poder de compra. Eles não podem simplesmente definir ou estipular o preço que desejam pagar. É uma empresa muito influente, como o John Pierpont Morgan Chase, altamente regulada e, por ser a maior, acaba em captura regulatória, onde eles podem, pessoas saem da United para trabalhar no governo e conseguem garantir que as políticas estejam alinhadas com as necessidades e interesses deles. Então vamos colocá-los no nível B. Em seguida, vamos agrupar duas empresas farmacêuticas, Pfizer e Johnson & Johnson. Eles possuem grandes portfólios de medicamentos patenteados e dominam o processo de aprovação junto à Food and Drug Administration. Eles têm exclusividade e depois fazem pequenas mudanças no medicamento e prolongam esse direito, pois já patentearam a próxima geração e os genéricos sempre ficarão para trás. Margens enormes. Nesses medicamentos prescritos, eles realmente têm margens enormes nos seus principais medicamentos. Aqueles que vendem muito, todo mundo toma estatina, todo mundo usa esses outros produtos, como o Zempic agora, que é da Novo Nordisk. Cada um lança sua pílula para a obesidade para competir com isso. A outra forma como a influência deles é distribuída é, como falamos sobre a influência da Fox News, da Walt Disney ou dessas outras empresas de mídia. Eles compram muitos comerciais de televisão, às vezes perguntam, por que isso acontece? É estranho, eu realmente não compro, remédios, quem me receita é o meu médico. O poder está em ter tanto orçamento de publicidade para gastar nesses programas de televisão. Quem nunca vai fazer uma matéria jornalística sobre os efeitos colaterais desagradáveis desses remédios, sobre o fato de que, as pessoas recebem prescrições em excesso quando existem soluções alternativas para os problemas de saúde. Todas essas empresas de televisão, todas essas empresas enormes. Então, é uma forma realmente interessante de poder, tanto duro quanto brando, na forma do portfólio de patentes deles, do relacionamento com a Food and Drug Administration da exclusividade. Como todas essas empresas farmacêuticas morrem, ou elas mal conseguem passar pelos testes da Food and Drug Administration e acabam sendo engolidas por essas grandes empresas. Por outro lado, eles também conseguem influenciar todas as grandes redes. Para nunca realmente falar nada de ruim sobre uma empresa de medicamentos prescritos por causa de quanto dinheiro eles dão para essas empresas. Johnson e Pfizer ficam no nível B.
Outra empresa relacionada à saúde é a Apple, que vai para o nível S. Eles têm 76 bilhões em dinheiro, só esperando de lado. Eles vendem o iPhone, o produto de consumo mais bem-sucedido da história, e por isso têm enorme sucesso, chegando a influenciar o Partido Comunista Chinês. Percebeu que citei várias empresas aqui, a maioria não consegue isso. Alphabet, Facebook. Empresas de nível S são demitidas e bloqueadas pelo firewall na China. Embora a Apple tenha grandes cadeias de suprimentos lá, emprega centenas de milhares de chineses direta e indiretamente. Muito relevante economicamente, mas duas provas do poder deles. O Google paga a eles 20 bilhões por ano pelo direito de ser o mecanismo de busca padrão em um iPhone. As pessoas ficam, meu Deus. A OpenAI foi integrada à Apple Intelligence no recente anúncio de inteligência artificial deles. Eles fizeram da OpenAI o cachorrinho deles. Eles são básicos, nem foram mencionados no evento principal e são apenas um complemento do que eventualmente será isso. Tipo uma biblioteca de APIs, onde você pode escolher, eu quero, sabe, o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Claude, ou alguma outra inteligência artificial. E sabe, quem vai ficar com uma parte de quem você acabar pagando é a Apple. Eles vão pegar uma taxa de 30 só por você estar usando o dispositivo da Apple para comprar isso. Eles continuarão como uma das empresas mais poderosas e duradouras do planeta. No outro extremo estão as indústrias Reliance, isso lembra a Tata, grande empresa indiana. Eles criaram a rede Jio, rede de telecomunicações da qual quase todos os celulares da Índia dependem. Eles se destacam lá, sendo a maior refinaria do país e atuando em outros negócios, como é comum em grandes conglomerados indianos. Vamos classificá-los no nível D. A economia indiana não é tão grande quanto empresas de mídia digital como Google e Facebook. Oráculos do mundo buscam entrar na Índia. É através da Jio e da Reliance que eles precisam navegar pela economia indiana. Então eles realmente têm esse poder de negociação contra esses grandes jogadores de poder que a maioria das empresas não necessariamente tem. Talvez você se pergunte se incluiremos muitas empresas chinesas, já que poucas foram citadas até agora. Isso vai mudar agora. Tencent, que estamos colocando no nível B, é uma das empresas que vamos incluir nesta lista. Agora, é importante para mim explicar por que as empresas estatais não estão nesta lista. Eles são dominantes no mundo das redes sociais chinesas nos jogos, tanto dentro quanto fora da China. Eles detêm 40% da Epic Games, criadora do Fortnite, e 12% da Snap. Eles possuem totalmente a Riot Games, dona do League of Legends. Eles têm um grande bloqueio de ecossistema e são donos do WeChat, que é o veículo pelo qual a propaganda e a censura do Partido Comunista Chinês influenciam os chineses no exterior. Há muito poder ali. O Partido Comunista Chinês atua por meio deles, que influenciam fortemente as grandes empresas chinesas de forma distinta. Agora temos a Lockheed Martin. Essa é a maior empresa de defesa do mundo. Eles produzem o caça F-35, o SR-71 Blackbird e outros sistemas militares muito caros. E não são apenas a maior empresa de defesa do mundo, mas eles estão entre os principais contratados com quem o governo e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América interagem. É muito impactante quando seus equipamentos são enviados para zonas de combate como Ucrânia, Israel ou possivelmente para o hemisfério oriental. Sabemos que haverá aviões da Lockheed Martin em porta-aviões japoneses. Então, considerando isso e a importância estratégica para grandes governos, eles podem cobrar quase o preço que quiserem. A Lockheed Martin atende bem a esse perfil, com receita acima de 60 bilhões. Vamos deixá-los no nível C. A Boeing deveria estar em uma posição semelhante, mas foi tão mal administrada. Quero dizer, você vê esses aviões caindo do céu, tendo vários problemas de fabricação, e a concorrência ali está crescendo. Lockheed, Airbus, SpaceX e Embraer aumentam a concorrência e fazem a Boeing ficar só no nível E. Eles ainda são muito importantes porque vendem muitos aviões, mas definitivamente é uma das empresas em declínio, podendo até sair dessa lista de níveis em algum momento no futuro. Vamos colocar a Bloomberg no nível D, como outras mídias, pois é muito influente nas finanças pelos terminais e atuação midiática. E controlada exclusivamente por Michael Bloomberg, então ela tem a mesma agilidade, mobilidade e capacidade de fazer negócios e de influência da News Corporation e de Rupert Murdoch, o que nos leva à Amazon.
Essa é provavelmente a mais difícil de classificar, pois, resumidamente, em um pensamento rápido, você pensa consigo mesmo. Bem, a Amazon é enorme, assim como o Google, o Facebook e a Apple, então colocamos todas elas no mesmo grupo de empresas de tecnologia. Certamente elas estão no nível S, mas é desafiador para mim porque o principal negócio deles é o comércio eletrônico. Apesar do grande volume de comércio eletrônico na Amazon, você gosta da entrega em um dia e outros benefícios. Se você precisa comprar no Shopify, não se importa, certo? E se você mora perto de um Target, um Walmart ou alguma outra loja assim, você realmente não se importa. Ir até lá pode não ser tão prático, mas às vezes é até mais conveniente. E aí você vai para a computação em nuvem deles, o Amazon Web Services, assim como o Microsoft Azure, Google Cloud e Oracle. Existem alternativas. Eles têm contratos grandes, 10 bilhões com a Agência de Segurança Nacional, além de acordos com o Departamento de Defesa, CIA e Marinha. Eles têm 15 milhões de funcionários e mostraram seu poder ao realizar a busca pelo hidrogênio. 2. Você sabe onde seria o próximo grande escritório central da Amazon? No fim, não houve um. Eles receberam várias concessões fiscais de diversos municípios locais, então há bastante poder nisso. Mas eu não consigo entender colocá-los no mesmo nível S. Eu não vejo esse vetor singular de poder da mesma forma. Você não pode deixar a Agência de Segurança Nacional fazer o que quiser só porque construíram esses centros de dados para eles. Sabe o que quero dizer? Tipo, eles não têm o mesmo grau de poder ali. Mas posso estar errado, talvez eu esteja pensando nisso da maneira errada. Avise nos comentários, vou colocar a Amazon e o Walmart no nível A, não no S. Eles são o maior varejista do mundo, são a maior empresa em receita e produto interno bruto nos Estados Unidos. Eles têm mais funcionários, têm 21 milhões de funcionários a mais do que a Amazon. Isso mostra que eles influenciam muito a cadeia de suprimentos ao comprar tudo diretamente. Eles têm produtos de terceiros online, mas têm relacionamentos diretos enormes com agricultores, com as maiores empresas como Coca-Cola, Nestlé e todas essas diferentes companhias. Eles extraem o que querem da maioria dos fornecedores. Por causa do seu tamanho e escala, a Nike está no nível E. Eles realmente têm um alcance enorme, uma marca forte e afinidade. Se usasse Adidas, não se importaria. A ByteDance vai para o nível C, provavelmente em declínio. O TikTok, principal rede social deles no Ocidente, foi bloqueado na Índia. Eles precisam desinvestir nos Estados Unidos da América em um ano. Mostra que eles não conseguem influenciar a maioria dos países onde querem atuar e, no caso da China, estão muito limitados. Microsoft sobe ao nível S, sendo a principal empresa de software para grandes corporações. Possuem computação em nuvem e o Xbox, um dos maiores consoles de videogame. Eles possuem um laboratório de inteligência artificial na China, controlam a OpenAI e atuam em várias áreas. E em termos de influenciar como essas grandes corporações funcionam e quando querem vender mais coisas para elas, essas empresas tendem a comprar mais coisas. Está tudo aí para ser aproveitado, então obrigado por assistir até o final. Se você achou isso interessante ou se acha que deixei alguma empresa de fora, me avise nos comentários. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.